Fala, meus amigos seguidores do Resenha dos Blues. Vamos fazer um pequeno desabafo, uma análise do que foi esse Chelsea no jogo de hoje. Tudo parecia que o milagre de Madrid iria acontecer e a gente fizesse um placar inédito, um placar histórico, uma das outras grandes vitórias, viradas heróicas da história do Chelsea. Tudo estava perfeito, cara, tudo. O pós-jogo, as entrevistas de Thomas Tuchel, a grande expectativa que boa parte dos torcedores, até mesmo a gente do Resenha dos Blues, depositou nesse elenco, depositou as fichas em qualquer jogador que fosse titular no jogo de hoje. Fiquei surpreso até mesmo com atuações, né, de alguns jogadores. Loftus-Cheek foi muito questionado. Timo Werner jogando o seu segundo melhor jogo na temporada. E, cara, por que não pensar em continuar com o jogador? Por que não pensar em dar mais uma nova oportunidade, um recomeço para o Timo Werner? O que ele fez na partida contra o Southampton, o que ele fez no jogo de hoje, merece ser reconhecido, merece muito que a gente possa dar uma confiança novamente a Timo Werner. Claro que são dois jogos que a gente fica com o questionamento de será que devemos dar novos votos de confiança ao Timo Werner? Por que não? Hoje a partida dele, do Mason Mount, de todo o elenco, foi excepcional durante o primeiro e o segundo tempo, que não deixou o Real Madrid jogar. Aliás, o Real Madrid já não joga desde o jogo do Stamford Bridge. Todo mundo tá me achando louco por essa forma de pensar, mas no contexto, se a gente pegar e analisar o jogo, o Real Madrid se aproveitou de três situações por erro do Chelsea, erros individuais que definem a temporada do Chelsea. O Chelsea não errou somente hoje, o Chelsea erra desde o início da temporada, desde as temporadas anteriores. Isso coloca o fim, é a gota de água, é a gota d'água, é a gota de tudo. Tudo que o Thomas Tuchel criou, tudo que o Thomas Tuchel elaborou de uma forma assim para a gente entrar em partidas ligados, entrar em partidas de uma forma assim, com energia, do jeito que foi a partida de hoje, mas erros inúteis, erros individuais que voltaram a acontecer. Eu fico bismado, cara, eu fico puto com a forma de alguns jogadores terem essa desatenção em partidas que não devem. Quantas vezes a gente viu isso na Premier League? Quantas vezes a gente viu isso na Carabao Cup, FA Cup, Champions League, Europa League, seja lá qual porra for de campeonato, cara? O Chelsea tem errado entre si mesmo, com si mesmo. Hoje a gente estava com 3-0 na mão. Um jogo perfeito. Um jogo pra gente se orgulhar. Trazer as melhores qualidades possível, os melhores elogios possível de tudo que estava funcionando na equipe. Mas parece que o Chelsea não gosta de um jogo perfeito, não gosta da palavra esforço, da palavra raça, da palavra vontade, de tudo que foi o Chelsea ao longo de toda a sua história. A forma que o Thomas Tuchel fica puto define o que eu, torcedor do Chelsea, o que você, torcedor do Chelsea, todos vocês que são do Resenha dos Blues, seja de qual página for do Chelsea, essa é a definição, cara. Essa é a definição para um Chelsea que em grandes momentos, em grandes decisões, foi inútil com suas escolhas, foi inútil em suas atitudes. E foi o que aconteceu novamente em um jogo que não poderia acontecer. Cara, você tem noção do tamanho do adversário que a gente enfrentou hoje? Você tem noção do gás que isso poderia trazer para o time caso a gente tivesse classificado? Logo em seguida a gente poderia enfrentar um Atlético de Madrid, um Manchester City. Imagina o gás que esse time poderia ter avançando de fase. Mas são momentos que o futebol nos mostra o quão inútil e imprestável é esse esporte. É um esporte que, na maioria das vezes, a gente fica impressionado com grandes jogos, grandes viradas, mas que quando é o seu time jogando, a gente vê muitas coisas acontecerem. Eu fico muito decepcionado
da forma que a gente é eliminado no jogo de hoje, com erros que eu volto a mencionar, que acontecem desde o início da temporada, não é de hoje, não é do jogo passado, não é do jogo anterior, não é do jogo de amanhã, é desde o início, cara. É desde a temporada anterior, é desde o José Mourinho, é desde não sei quando, do treinador que chegou, que voltou, enfim. Thomas Tuchel teve a paciência que todos nós não tivemos em determinado momento da temporada. A gente está quase no fim. E assim, os 2 gols que a gente toma é absurdo, é inaceitável. Eu não fico orgulhoso da forma que a gente é eliminado. Para falar a verdade, a gente já não mereceu a classificação em Stamford Bridge pelos erros que a gente cometeu e pelos erros que voltaram a acontecer no Santiago Bernabéu. Eu acho um absurdo a falta de comprometimento que alguns jogadores não tiveram com o Chelsea no jogo de hoje. Eu falo justamente do Kanté e toda a parte defensiva do Chelsea. Não se erra em jogo grande, não se erra. Se você está cercado por 3, 4, 5 jogadores, você vai fazer de tudo para se livrar dessa porra dessa bola. Você não vai entregar a bola de bandeja ou ficar preguiçoso para marcar um jogador adversário ou ficar perdido em um jogo que não se deve errar. Jogo grande não se erra, caralho. Não se erra. E o Chelsea comete os mesmos erros novamente. O Chelsea não aprendeu a forma de se jogar um campeonato sem erros. Claro, todo mundo vai errar, cara. Todo mundo erra. Futebol não é perfeito. Futebol, o próprio Real Madrid erra, o Barcelona erra, o Manchester City erra, o Liverpool erra, o Chelsea erra, mas em momentos que não devem acontecer, cara. O futebol, ele é sempre definido em grandes detalhes, em jogadas até mesmo individuais, na brecha do time adversário. Comparado à temporada anterior, que o Chelsea foi campeão, entre outras coisas, é muito injusta, cara. É inaceitável. Não adianta ficar passando pano para jogador. É porque é ídolo. É porque é isso. Ah, mas ele jogou bem. Foda-se. Frank Lampard jogou pra caralho. Foi ídolo, mas errou. Terry jogou pra caralho. Foi ídolo, mas errou. Peter Cech jogou pra caralho. Também errou. E nunca deixamos de cobrar jogadores grandes em situações como essa. Quantas vezes o Didier Drogba também, ídolo, master da história do Chelsea, o maior jogador que eu já vi jogar no Chelsea, errou. E quantas vezes a gente não criticou e cobrou o jogador. Hoje, fica por conta do Kanté, cara, e todo o sistema defensivo pelas 2 falhas que a gente tomou. Isso já acontece desde o primeiro jogo em Stamford Bridge, quando Christensen errou, Thiago Silva errou, Mendy errou, todo o sistema defensivo errou. É muito estranho você falar do sistema defensivo do Chelsea pela qualidade que a gente teve desde que Thomas Tuchel chegou. Thomas Tuchel recuperou jogadores que a gente nem imaginava que poderia ainda ser útil no Chelsea. Entendeu? Então é uma forma, assim, cara, de desgosto, sabe? Por todo o esforço, cara, é muito gratificante ter Thomas Tuchel como treinador do Chelsea. É muito gratificante, cara. Você não tem noção de como é prazeroso você encher a boca e falar que finalmente a gente tem um treinador competente, de grande mentalidade vitoriosa. Essa é a definição para o Thomas Tuchel. Thomas Tuchel conseguiu fazer de tudo no Chelsea, conseguiu colocar o time no top 3, que provavelmente vai terminar no top 3 da Premier League, que se não fosse toda essa pauta de lesão, época de Covid, entre outras coisas, a gente poderia sim estar pensando em título, coisa que está fora da nossa realidade. Eu até comentei de que o jogo de hoje praticamente encerrou a temporada. Eu, como torcedor do Chelsea desde 2014, já vi de tudo, já vi muita coisa acontecer no clube, mas existem jogos que você fica inconformado, cara. É inaceitável a forma que a gente perde alguns jogos.
É inaceitável como existe ainda jogadores que vestem a camisa do Chelsea. Cara, como o Pulisic usa a camisa 10 do Chelsea? Alguém pode me explicar como o Pulisic é camisa 10 do Chelsea? Igual eu também fiz um comentário ainda agora nas nossas redes sociais. O Pulisic de camisa 10 entrou no jogo morto, lento, péssimo, desligado, em uma partida que estava pegando fogo. A gente precisava de um jogador veloz para neutralizar e quebrar toda aquela parte defensiva do Real Madrid. Eu não entendi o porquê do Thomas Tuchel não ter colocado o Ziyech no lugar do Pulisic, que entrou muito melhor e muito mais ligado do que o merda do Pulisic. O Pulisic não serve mais para jogar no Chelsea. Ele não serve, ele já teve o momento dele. Ele tem o momento dele novamente, mas ele não aproveita. Já tá claro que ele não serve mais para jogar no Chelsea. Alguém precisa tirar esse cara do Chelsea. Não dá mais. É a mesma coisa do Jorginho, cara. O Jorginho é... Eu não sei quem disse que ele é top 3 do mundo. Reconheço. Eu sempre deixei claro. Eu sou uma pessoa que reconhece o grande esforço dos jogadores que passaram pelo Chelsea. Mas quando chega no limite, cara, chega no limite pra valer. É estourado. O Jorginho, ele nunca chuta no gol. Ele nunca tem uma oportunidade de finalização. No único lance que ele tem na partida, ele chuta todo torto, cara. Todo torto. Não adianta ficar falando de jogador, de fulano de tal, ciclano de tal. Todo mundo é culpado pela eliminação de hoje, desde o jogo do Stamford Bridge. Não adianta ficar culpando o Kanté pelos erros individuais de hoje, pela preguiça do sistema defensivo do Chelsea. A oportunidades de gols que o Chelsea perde, cara, é um absurdo, é absurdo. Eu já venho falando isso há muito tempo. O Chelsea, ele sempre tem um alto volume de jogo, mas os caras não finalizam. Os caras não têm a perspectiva de finalizar de uma forma 100%. São sempre indecisões equivocadas, de uma forma bizarra que prejudica o time. Cara, o Pulisic teve 2 oportunidades claras de matar o jogo, mas ele tem uma deficiência muito enorme. Infelizmente, a bola sempre cai no pé errado, na hora errada, porque o Pulisic ele nunca foi um jogador decisivo de chamar a responsabilidade. Eu posso estar falando isso agora, mas ele foi importante sim na temporada passada. Temporada passada. A oportunidade que ele teve novamente foi hoje. Não aproveita novamente. Cara, muito chateado com a eliminação de hoje. Fiz um grande desabafo de tudo que aconteceu no jogo de hoje. A gente é eliminado com erros individuais desde o começo da temporada, da temporada anterior. A gente sabe, né, tudo que acontece com o Chelsea desde que iniciou essa guerra entre Ucrânia e Rússia, que afetou os bastidores do Chelsea. A venda do clube, as sanções que Roman Abramovich sofreu, o Chelsea sofreu. Não sabemos qual será o planejamento para a próxima temporada, não sabemos quais serão realmente os donos do Chelsea, o que eles pensam, mas fica claro de que entre 5 a 6 jogadores precisam sair do Chelsea. Não tem mais condições de jogadores sem vontade, sem comprometimento e sem confiança continuarem jogando no Chelsea. Fica claro que o Thomas Tuchel já sabe disso, tomará as devidas providências para que jogadores como esses não fiquem mais no Chelsea e que a gente faça uma reformulação pontual e positiva, principalmente com jogadores que voltam de empréstimo, né? A gente está criando grandes expectativas com alguns jogadores e com certeza serão muito úteis ao Thomas Tuchel na próxima temporada. Fica aqui claro que eu não estou passando pano para ninguém. Fico muito feliz pelo Timo Werner ter jogado pra caralho, o Mason Mount. Até mesmo o Marcos Alonso foi muito bem. Tudo que o Chelsea construiu no tempo normal. Tudo que foi construído no primeiro tempo, no segundo tempo,
até a gente tomar 2 gols inúteis. E é isso, cara. Fica a grande decepção e volto a repetir de que, pra mim, a temporada encerra hoje. Pode ganhar a FA Cup, é obrigação terminar entre os 3 da Premier League, se classificar direto para a Champions League na temporada que vem. Mas ficaria surpreso se o Chelsea chegasse numa final e conquistasse o título. Mas, para mim, a temporada se encerra hoje de uma forma muito decepcionante e de uma forma que poderia ter sido melhor e com grandes jogadores que poderiam ser destaques, mas que infelizmente terminam como grande decepção. Então é isso, pessoal. Fizemos uma análise aí do que foi esse jogo bizarro de hoje, já comparando com tudo o que aconteceu na temporada. Os erros não acontecem desde hoje, já acontecem desde o início da temporada e que infelizmente voltaram a acontecer em jogo que não deveria. O único cara que não tem culpa de nada e que deu a vida para esse time do Chelsea é Thomas Tuchel. Volto a repetir para a gente finalizar, de que é um cara grandioso, com mentalidade vencedora e que um cara que merece contrato vitalício, contrato eterno com o Chelsea para que ele não saia nunca mais desse clube, nunca mais. E que jogadores sem comprometimento e jogadores que não têm mais a vontade de usar essa camisa, que saiam. E os jogadores que ele fizer de lista para dispensar, eu assino embaixo. Enfim,